Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, como eu falei, eu sempre falo, é motivo de grande alegria, é um motivo de grande proveito quando a gente se reúne para ouvir a palavra de Deus. Irmãos, quando eu vejo a situação que se encontra a humanidade dia após dia, aí é que eu me achego muito mais à palavra de Deus. E tenho muita vontade de me ver assim, rodeada de bastante irmãos e irmãs, para ministrar a palavra, para ver o ser humano aprender a palavra, dar atenção para a palavra de Deus, viver a palavra. Mas, irmãos, a humanidade não quer. As pessoas se encontram num sofrimento sem limite. O sofrimento das pessoas está demais. Mas, mesmo assim, as pessoas ainda não decidiram a se posicionar e passar a caminhar pelo caminho estreito. As pessoas estão no sofrimento e jogados no caminho largo. Onde a palavra de Deus diz que o caminho largo é aquele que está tudo mundano e que leva à perdição. E o caminho estreito é onde existe, onde está as coisas do céu. As coisas que pertencem a Deus, as coisas, tudo que agrada a Deus. Mas as pessoas não querem. As pessoas preferem, mesmo, não sabe mais não, mesmo embaixo de todo tipo de sofrimento, elas preferem percorrer pelo caminho largo. Irmãos, é doído uma coisa dessa, porque depois vai ficar muito caro. Muito caro. Depois as pessoas no final vão habitar num lugar onde ninguém quer ir. Pergunte para alguém se está disposto a morar no inferno. Ninguém quer, irmãos. Você quer morar no inferno? Deus me livre, Deus me livre. Deus me livre, mas não quer Deus. Não quer andar com Deus, quer andar mais o inimigo. Então, se não houver uma mudança, se não houver um arrependimento, uma mudança de vida, no fim vai ser isso mesmo, vão morar no inferno. Porque não sou eu que digo, quem diz é a palavra. Quem diz é o dono da palavra, ele deixou aqui escrito. Aqui é um manual, a Bíblia, irmãos, é um manual de ensinamento divino. Tudo aqui na terra não tem um manual? Se você vai arrumar um móveis, dentro já vem o papel, o manual. Se não tiver, você não estiver seguindo aquele manual, você se bate e não consegue. Se você, tudo. Se uma costureira vai fazer uma roupa, tem que estar olhando para o modelo. Tem que estar olhando para a medida. Porque senão, como é que faz? Se um pedreiro vai fazer uma casa, ele não tira o olho da planta. Porque se ele não olhar, ele erra. E depois que erra, por mais que conserte, mas já deu um grande prejuízo e perdeu muito tempo. Então, irmãos, ficou aqui esse manual divino. Tudo está escrito do jeito que Deus quer que a gente viva, que a gente siga a vida, o que a gente pode praticar, o que a gente não pode, o que a gente pode viver, o que a gente não pode, para no dia que o filho dele chegar, a gente estar pronto para ir com ele. Que é o certo. E quem não tiver pronto, a palavra diz que vai ficar. E o povo, irmãos, nem aí, não estão nem aí. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. E a palavra que eu quero partilhar com os irmãos hoje, ela se encontra no livro de Isaías, capítulo 1, verso... A vontade que eu tenho é de ler toda, mas é muito longa. Vou ler uma parte. Verso 10 a seguir. Irmãos, essa palavra... Isaías?
Essa palavra é uma palavra muito maravilhosa. Eu, volta e meia, eu gosto de voltar a ministrar ela. Porque ela é... Desculpe, Isaías o quê? Primeiro, ela é uma palavra que ela conta sobre a situação do povo do mundo passado. Como é que eles viviam e como é que eles queriam tapear Deus. Eles queriam viver o mundanismo lá de qualquer jeito, mas de várias formas eles queriam tapear Deus. Eles queriam agradar Ele. Só que ele, como diz hoje, o ditado de hoje, ele não comia o H deles. Eles não conseguiam enrolar. Então, eu gosto muito de volta e meia estar ministrando essa palavra, porque ela é muito boa. Diz assim a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvido à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vosso sacrifício, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nécios, e não folgo com sangue de bezerro, nem de cordeiro, nem de bode. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesseis pisar os meus átrios. Não tragais mais ofertas debalde, nem também debalde. O incenso é para mim abominação. E também as festas de lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As festas de lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma, e já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde, então, e argue-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a branca lã. Se quiserdes ouvirdes, comereis o melhor, o bem desta terra. Irmãos, que palavra! Que palavra, irmãos! Esta palavra, o título dela é Exortações e Ameaça. Porque aqui estão sendo exortados e, de certa forma, até ameaçados. Aqui foi a visão de Isaías, filho de Amós. Então, Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzia, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Então, irmãos, Isaías, ele teve uma visão a respeito de Judá e Jerusalém.
A visão era a respeito da vida, da situação que o povo se encontrava lá. E aqui ele está falando, essa palavra, Isaías falando com o povo da igreja, com o povo que ia para as igrejas. E o que foi que ele falou aqui para este povo, irmãos? Chamando este povo de quê? De príncipes de Sodoma. Príncipes de Sodoma. Não era qualquer um, príncipe de Sodoma não era qualquer um de Sodoma. Eram os principais. Eram aqueles mais terríveis, os príncipes. Os que pintavam e os que bordavam. Príncipes de Sodoma. E foi dessa forma que Isaías falou para esse povo. Dizendo o quê? Ouve a palavra do Senhor, vós, ó príncipes de Sodoma, e prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Príncipe de Sodoma e povo de Gomorra. Sodoma e Gomorra, irmãos, eram lugares que teve que ser destruído, porque tudo de ruim tinha lá. E Isaías comparou esse povo com o povo de Sodoma e Gomorra. Então, é uma prova de que eles estavam acima de todo limite, né? Na perdição, no ateísmo, na descaração, em tudo de ruim. Que ele está dizendo, prestai ouvido à lei do nosso Deus. Eles estavam por conta. Só que eles sabiam que tinha um Deus. Tanto que eles não saíam, eles pintavam e bordavam, mas eles não saíam de dentro dos templos. E eles levavam presente. Sabe aquele povo, sabe aquele filho que pinta e borda, mas ele sempre quer estar agradando o pai, para que o pai não vá em cima dele e diga a verdade? Eu sei. Sabe como é, né? Aqueles da cara lisa. Porque tem aqueles que aprontam e ficam desconfiados, sabendo que aprontou, mas tem aqueles que têm um grau de cinismo mais elevado, que ele erra, ele sabe que errou, mas ele está sempre querendo dar um beijinho de falsidade no pai, um abracinho na mãe, para ver se vai comprando, e nunca é levado contra a parede por causa das coisas erradas, não é assim? Esse povo lá fazia desse jeito. Então Isaías diz, presta ouvido à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. E aí ele foi falar o que Deus achava e tinha para dizer para esse povo. De que me serve a mim a multidão de vosso sacrifício? Diz o Senhor. Olha o que foi que Isaías falou. De que me serve? Deus estava desse jeito com eles. De que me serve vocês me agradarem? Se o que eu quero de vocês, vocês não me dão. Que andar direito, andar com decência, se respeitarem, me respeitarem. Para que esses presentes? A pessoa que está chateada com o outro, irmão, aqui no mundo o povo pode até deixar passar, porque é fraco, é cego, não segue a risca, não tem total responsabilidade, não é santo, pode até receber e deixar passar, mas Deus não. Verdade. Olha o lamento dele nessa palavra. De que me serve a mim? De que me serve a mim a multidão de vosso sacrifício, diz o Senhor? Aí o Senhor falou. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, e hoje,
essa palavra, puxando essa palavra aqui, porque ela está escrita, ela é válida, ela está valendo. Irmão, tudo que não vale mais se tira de tempo. Guarda, ou arquiva, ou joga fora. Mas ela está aqui. Ela está valendo até hoje. Para nós ler, para nós conhecer o que está escrito aqui, e nós puxar para os dias de hoje. Se Deus enviasse um João, se Deus enviasse um Isaías, se Deus enviasse tantos outros, um Paulo, para vir dar uma olhada no povo e falar por Deus, o que será que eles iam falar, irmãos? Do povo de hoje. Não se fala nem dos que estão lá no mundo, na bebedeira, na perdição. Se fala daqueles que já têm conhecimento da palavra. O que será que eles iam falar? O que será que os mensageiros de Deus iam falar para o povo de hoje, irmãos? Eu acho que eles iam só repetir o que está escrito aqui. Que não fosse para totalmente o povo todo, mas para uma grande parte. Eles só iam repetir, os mensageiros de Deus, os representantes de Deus só iam repetir o que está escrito aqui. Porque hoje tem também. Tem os holocaustos, tem os presentes, tem dízimo, tem campanha, tem vigília, tem subida para o monte, tem um monte de holocausto e sacrifício que o povo faz hoje. Mas pelo outro lado, igualzinho o povo daqui, ó. Igualzinho, irmãos. Não é difícil de se ver, não. Está aí às claras, está aí na cara de todo mundo. Aleluia. E a palavra segue dizendo: já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais nécios, e não fogo com o sangue de bezerro, nem de cordeiros, nem de bode. Ou seja, ele não estava querendo nada, ele já estava sem suportar. Ele estava sem suportar o cinismo. A palavra certa é essa, o cinismo daquele povo. Levar presente, holocausto, sangue, gordura, tudo não era problema. Agora também a vida que eles levavam, não tinha que, Deus estava sem suportar. Aleluia. Quando virdes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas debalde. Sabe o que é essa palavra debalde, irmãos? Inútil. Não tragais mais ofertas inúteis. Quer dizer, tudo que eles levavam, para Deus não servia para nada. Porque era mais uma tentativa de suborno. Uma tentativa de tapear. Como se dissesse assim: nós estamos aprontando demais. E ele não está bom. Então, vamos levar presente. Vamos levar isso, vamos levar aquilo para ver se acalma ele, para ver se abranda ele. Mas Deus, irmão, com Deus não é assim. Deus não é um Deus de tapiação. Ele diz que não erre, porque ele não se deixa escarnecer. Aleluia. Então ele está dizendo aqui: não tragais mais ofertas inúteis. O incenso é para mim abominação. Abominação. Tinha incenso também. Mas Deus está falando aqui que o incenso, para ele, é abominação. Quer dizer, qual o significado dessa palavra abominação? Significa algo muito deletável. Ou repugnante. Seja um sentimento de aversão ou uma coisa
que causa ódio e horror. Os presentes, eu acho que era deletar, joga fora, deleta, tira, não quero, não me serve, para que eu quero isso? Deus não queria presente, Deus queria filhos verdadeiros, filhos puros, filhos honestos, filhos de respeito. Era isso que Ele queria, e é isso que Ele quer até hoje. As outras coisas faz parte, mas em primeiro lugar, o que é que Deus quer de nós? Fidelidade, obediência, respeito para com Ele. Aleluia. Então Ele diz que o incenso para Ele é abominação. É coisa que causa ódio e horror. Ódio e horror. Pense aí, alguém chegar e lhe dar uma coisa, o senhor olhar e dizer, e lhe causar, sabe, um ódio. Está trazendo isso aqui, não é porque me ama, não é porque é bom, não é porque não vale nada e quer me tapear. Quando causa ódio é porque a pessoa recebe, olha para o presente e sabe porque aquele presente está vindo. Por que a pessoa está trazendo aquele presente? Olha, Deus, Ele sabe quando é de verdade, quando é por amor. Como Ele também sabe quando é uma tentativa de tapiação, para esconder as coisas erradas. Ele sabe. O Senhor sabe tudo. E é o mesmo Deus, esse Deus aqui é o mesmo até hoje. É o mesmo Deus de hoje. Aquele povo daquela época, dessa época aqui, chegou a uma altura que teve que destruir. Porque não tinha nada, não tinha conversa que fizesse eles se consertar. Conversa aqui, conversa ali, não é assim, vem cá, não faça assim, não é desse jeito, não faça isso. Não tinha jeito. Chegou uma hora que Deus eliminou. Aleluia. Então o incenso para Deus estava sendo abominável. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E também as festas da lua nova, e o sábado, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. Está vendo? Aqui eles só viviam se reunindo. Eles só viviam nos ajuntamentos solenes, essa festa de lua nova. Diz que era uma festa do começo, era um ajuntamento do começo do mês, que era o principal. Esse Deus não estava suportando. Ele não estava suportando a iniquidade deles, a descaração, a malandragem, o fingimento. E aquele ajuntamento todo dia também não estava fazendo bem a Deus, porque não era de verdade. E se o mensageiro chegasse hoje, se Deus mandasse algum dos mensageiros dele vir dar uma olhada, andar para os templos, ver o que é que está acontecendo dentro dos templos, como é que estão se comportando, como é que as lideranças estão agindo, como é que as lideranças estão liderando os templos, como é que os membros, os fiéis estão no templo do Senhor. Será que estão de verdade ou estão por estar? Não paga mesmo para entrar. Vamos lá. Eu penso que não está recuado no mundo todo de gente. Ali, uns estão ali, o pensamento está em outro canto. Outros estão ali, nem estão gostando. Outros estão ali para olhar quem chega, como chega e com quem chega. Outros estão ali até para estar atrapalhando o outro que está do lado. Porque é assim. Atrapalhando o outro que está do lado, que até está prestando atenção na palavra. Ele está ali procurando conversa, toda hora no ouvido conversando. Isso já aconteceu comigo. Outro fica do lado no celular. O povo fica com o celular escondido dentro da bolsa, sabendo que é errado, não é hora de celular, mas fica com o celular dentro da bolsa, eu já vi. Abre a bolsa, fica no celular mexendo. Porque está ali por estar, tá, mas não está. Tá, mas não está interessado em nada. Verdade.
Se a pessoa está na igreja e está no celular, irmão, é porque o que está sendo falado lá não está. A pessoa não tem um pingo de interesse. Verdade ou não é? É É verdade. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amém. E a palavra segue dizendo: as festas de lua nova as aborrece, e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. É mole, irmãos? Quer dizer, era um tempo, já missão pesada, já estou cansado de a sofrer. Era um tempo que o povo, não era que o povo não ia para as igrejas, não, o povo ia. A palavra está dizendo. Era solenidades e mais solenidade. Tinha tudo. Mas o Senhor não, mas Deus não estava satisfeito. Porque não era nada de verdade, era só um buzunto de pessoas cínicas, irresponsáveis, que gostavam da malandragem, de tudo de ruim, porque se eles foram chamados de príncipes de Sodoma e povo de Gomorra, é porque eles estavam numa situação precária. Foi desse povo que Isaías comparou eles. Então eles estavam numa situação podre, mas a solenidade dentro dos templos não cessava. Os presentes não cessavam. As festas de começo de mês não cessavam. E o que contempla tudo e dá a nota e diz se está correto ou não estava suportando. E se João chegasse hoje, João, quero falar João, porque João está lá na frente também fazendo essas visitas às igrejas. Se Isaías chegasse hoje, só ia repetir o que está escrito aqui. Só ia repetir o que está escrito aqui. Que não fosse 100%, mas eu acho que 85% do povo, ele ia repetir o que está escrito aqui. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pensa aí, irmãos. A igreja lotada. E Deus dizendo assim: as festas de lua nova e as vossas solenidades aborrecem a minha alma. Isso aqui ele não estava falando nem para quem vivia à toa no mundo. Era para o povo, o grupo de dentro da igreja. As aborrece a minha alma. O lambuzo de vocês, o fingimento de vocês, a descaração de vocês, a malandragem, a desonestidade de vocês, a falta de respeito, as aborrece a minha alma. Já estou cansado de a sofrer. Ter que suportar, ter que ver vocês nesse lambuzo imundo de vocês. Porque se fosse catar todas as palavras, era essa. Aleluia. E a palavra segue dizendo, aqui é a hora da ameaça. Aqui é só exortando, agora aqui vem a ameaça. Pelo que quando estender as mãos, escondo de vós os olhos. Pode pintar, pode bordar. Agora, na hora que se lembrar de mim que estender as mãos, eu escondo de vós os olhos. Sabe como é, irmão, que esconde os olhos? O Senhor está falando comigo e eu faço assim, ó. Lhe deixo falando só. Escondo de vós os olhos. Não olho na cara de vocês, porque não estou suportando. Se fosse falar todas as palavras assim. Porque não é assim até hoje. Nego se joga, nego pinta, nego borda, nego se embriaga, se prostitui, e sobe, desce, pinta e borda. Agora quando se desgraça, aí se lembra de Deus. Quem está lascado e quem está em volta. Só Deus na causa. Só Deus na causa. Deus está na causa de quem anda com Ele, de quem respeita Ele, de quem presta atenção, de quem escuta as leis dEle, como está dizendo aqui no começo da palavra. Quem anda no mundanismo, mas o demônio, vivendo tudo que ele lança, Deus não está na causa desse povo, não. Eles estão a mercê. Eles estão a mercê do que acontecer, porque Deus ficou livre-arbítrio. E cada um escolhe.
Então se decidiu andar por conta, largado como cobra, como bicho. Que cobra e bicho não anda largado, anda cada um no lugar que Deus deixou para andar. Como um demônio mesmo. Porque quem sai, se decide andar fazendo o que não presta é do demônio. Então está igual ao próprio demônio. Não é verdade, irmãos? É verdade. Então ele diz, outros dizem assim, fazer o que? Deus quis assim. Irmãos, isso é uma ofensa muito grande para Deus. Como é que eu faço o que não presta? E lá na frente eu quebro minha cara. E eu ou algum familiar meu diz, fazer o que Deus quis assim? Que falta de respeito é essa com Deus? Por que não toma vergonha e se conserta? E vai andar e viver o que Deus manda? Ah, Deus quis assim. Será que Deus quis assim? Pai da terra que muitas das vezes não vale quase nada, não quer o mal para filho. E Deus quer mal para filho? Não quer, irmãos. É uma ofensa muito grande a Deus quando a pessoa abre a boca e diz, Deus quis assim fazer o quê? Aleluia. Então ele está dizendo aqui na palavra, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, ainda está aqui, ó. Sim, vírgula. Quando multiplicai as vossas orações, não as ouço. Aqui é Deus falando. O mesmo Deus daqui é o mesmo de hoje. E fala para a mesma, eu acredito que ele fala mais ainda para a malandragem de hoje. Porque naquela época não tinha o manual de ensinamento à risca como tem hoje. E já falava, ele já falava. Quando multiplicar as vossas orações, não as ouço. Ele não tem obrigação de escutar quem não obedece a ele, irmãos. Porque é que muitas das vezes as pessoas ficam atrás de um, atrás de outro, ore por mim, todo mundo tem boca para orar. Por que não ora? Para orar não precisa comprar uma ficha de 200 ou 300 ou 500 reais? Precisa, irmão Olavo? Para orar não precisa. Precisa ter dinheiro para comprar pinga para se embriagar. E tantas outras drogas para se destruir. Tem que ter dinheiro. E nego se vira e arruma e compra. Agora, oração que é de graça, ninguém quer orar. Aí quando está sem aguentar a pé do inferno, fica atrás de um e de outro. Ore por mim, ore por mim. Vá você, meu irmão. Vá você, minha irmã. Contar o que foi que você fez para seu pai, para o juiz, e ver o que ele pode fazer. Não é verdade? É verdade. Vá você contar o que foi que você fez. Você tem vergonha de contar e não teve de fazer? Vá se humilhar, vá contar. Para ele dar de lá e dizer assim, quando multiplicar as orações, eu não as ouço. É assim que ele está dizendo aqui, irmãos. Aleluia. Quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Porque as vossas mãos estão cheias de pecado, de miséria, de sangue, de tudo que é tipo de podrura. Aleluia. E o próximo versículo, olha o que é que a palavra diz. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Irmãos, quem quiser que fique aqui no mundo subindo e descendo, no público, às escondidas, às horas mortas, trancados nos matos, dentro dos carros, fazendo o que não presta, pensando que Deus não está vendo. Deus vê tudo. Ele vê tudo. Quanto mais está escondido, mais ele vê. Porque quanto mais nego se esconde, é porque o que vai fazer não presta. É aí que ele está vendo. Olha o que ele está dizendo na palavra. Lavai-vos. Se lava da imundícia, larga a imundícia, tira a imundícia. Purificai-vos, se purifica. Abandona a imundícia, sai do lixo, sai da podrura mundana, do inferno. Tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, ou seja, tá, tudo que o povo faz está nu perante os olhos dele. Ele está vendo tudo.
E é o juiz verdadeiro. É o juiz que da mão dele ninguém vai escapar. É agora, não dou notícia. É amanhã, também não sei. Que dia é, também não sei. Só sei que tem um dia. Porque ele disse que tem um dia, então vai ter. Vai ter o dia do acerto de conta. Aleluia. E nego ficar desse tamanho, ó. Glória a Deus. Querendo o caminho estreito. Dando tudo para entrar pelo caminho estreito. Mas na vida, a vida inteira só caminhou pelo caminho largo. Só escolheu o caminho largo. Só escolheu o que tinha no caminho largo. Por quê? Porque queria viver o mundanismo do inferno. Queria viver, queria curtir. Ah, eu quero curtir. Eu quero curtir minha vida. Tem gente que até que diz, quando eu tiver já, diz outras coisas, mas a palavra certa é essa. Quando eu tiver me desgraçado todinho ou todinha, só prestar polícia, aí eu vou para a igreja. Verdade. Só por dizer, porque nem vai. Não vai não. Por quê? Porque é dominado pelas trevas. É dominado pelas trevas. Deus deixa à vontade. Ele deixou o ensinamento e deixou os dois caminhos e deixou à vontade. Escolha. Mas o mal, ele deu ousadia para ele, irmãos, ele não deixa mais escolher. Cada dia ele enterra mais, cada dia ele enterra mais, cada dia ele acaba mais, cada dia ele esculhamba mais. É assim ou não é? É desse jeito. E surda e enlouquece o pensamento, a visão, que pode estar no maior abismo, à beira de um maior abismo. Pode chegar alguém e falar de secar a boca. É como se não estivesse falando nada. Tu olha o que aconteceu com fulano, tu olha o que aconteceu com fulana. Ah, porque era besta, não sabia fazer, mas eu sei. Não sabe não. É porque está cegado pelo demônio. Não sabe de jeito nenhum. Não é assim, irmão? Ah, pegou ele porque era besta, agora eu sou esperto. Não é esperto nada. A gente vê os espertos aí ser puxado, não é nem com engano, é na cara dura assim, igual puxa um peixe no anzol, ó. O peixe pelo menos ainda pegou a isca sem ver. Pegou a isca e a isca estava no anzol. E a gente vê a pessoa ser puxada assim, para ser ceifado, é no duro, vem cá. Vem cá. E a pessoa tem que ir, sabendo para que está indo. É verdade. E vai. Tem que ir, se não for pior. Porque o inferno não tem dó de ninguém, não. O inferno não é pai de ninguém. Os demônios não é pai de ninguém. Pai de todo mundo é, ó. Está lá no céu. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Então ele está dizendo, irmãos, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, a imundície de vossos atos de diante de meus olhos, porque eu estou vendo tudo. E cessai de fazer o mal. O que é, irmão? Cessar de fazer o mal, não fazer nunca mais. Cessa. Encerrou. Não fazer nunca mais. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E a palavra segue dizendo: aprendei a fazer o bem. Aqui é aconselhando, ó, e aprendei a fazer o bem. Praticar o que é reto, o que é certo. Ajudai o oprimido. Fazer justiça ao órfão. Tratai da causa das viúvas. E a palavra segue dizendo: vinde então e argue-me, diz o Senhor. Qual é o significado dessa palavra? Vinde então e argue-me. Olha o significado dessa palavra, argue-me. Questione-me, acusa-me, ou sugere, ou censure-me. Está vendo? O significado dessa palavra, vinde e argue-me. Olha o que foi que Deus disse. Vinde e argue-me. Questione-me.
acusa-me ou censure-me. Está vendo? Aleluia. Ainda, olha o que ele segue dizendo. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Escarlata, irmão, é um tom de vermelho. Chega, dói na vista. Escarlata é um vermelho. Chega, dói na vista quando a gente olha de tão vermelho que é. Mas ele está dizendo que mesmo que os pecados sejam temerosos, eles se tornam branco como a neve. É quando a pessoa, irmão, nem sempre, porque a pessoa já pintou e já bordou, está perdido. Vai até o Pai. Se arrepende. Conta, confessa, se arrepende, muda de vida, não faz mais nunca. Olha o que ele está dizendo na palavra. Mesmo que os pecados sejam igual a cor escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, que é outro tom de vermelho, se tornarão como a branca lã. Ou seja, o Senhor tem o poder de eliminar. Mas o pecado da vida, de quem quer mudar de vida, de quem quer abandonar o pecado, de quem quer ser transformado. Mas de quem não quer, irmão, ninguém pode fazer. Nem Deus pode fazer alguma coisa na vida de quem não quer nada. De quem não quer nada com ele, porque quer tudo agora com o demônio, com o inferno. Mas com Deus não quer. E Deus não vai obrigar. Deus não vai obrigar. Não obrigava Jesus quando andou no mundo, não obrigava ninguém. Aqueles que seguiram ele, foi um pequeno convite. Foi assim que ele fez com Mateus. Segue-me. E Mateus, ó, ele não ficou. Vem, vamos. Você está aí numa coletoria de imposto. Você está fazendo coisa errada, eu estou vendo. Isso aí vai lhe prejudicar. Não, ele só disse assim, segue-me. E ele foi. Ele seguiu. E outros nem precisou ele dizer, segue-me. Eles, quando ficaram sabendo que Jesus ia passar por ali, eles já se posicionaram e foram com ele. O Zaqueu não foi transformado? A partir do momento que a vontade de verdade, verdadeira, porque tem a vontade verdadeira e tem a mentirosa cínica. Que a pessoa diz que quer molar, mas não quer. E Deus sabe quando a posição é mentirosa. Verdade. Deus sabe. Deus sabe tudo. Verdade. Mas a vontade de Zaqueu era verdadeira. E Jesus, ó, ligado. Vem, desce ligeiro que hoje eu vou pousar na tua casa. Zaqueu, tipo, desceu. Deu um pulo tão bravo que a palavra diz que aí ele, quando levantou, ele já levantou confessando. Dizendo o quê? Senhor, se eu defraudei, ou seja, se eu roubei alguém, eu devolvo quadruplicado. Eu não vou devolver o que eu peguei, não. Eu vou devolver o que eu peguei e devolver de novo, e devolver de novo, e devolver de novo. Quadruplicado é assim. E Jesus, que sabia de tudo, seguiu para a casa dele. E o povão que não sabia de nada do que Jesus estava sabendo, vendo sobre Zaqueu, ficaram murmurando. Ah, porque como é que ele vai para a casa de quem não presta? Porque esse homem não vale nada. Mas aquele homem tinha defeito, mas foi só até aquele dia. Ele estava decidido mudar de vida. E Jesus não força, mas não perde tempo. Deus não força ninguém. Mas se alguém quiser, ele não perde tempo. É na hora a mudança. Aleluia. A pena que o povo não sabe. Verdade. E nem quer saber. Né, irmãos? Triste é que o povo nem sabe e nem quer saber. Nem tem conhecimento e nem quer conhecer. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E ele termina dizendo aqui na palavra: se quiserdes e ouvirdes,
comereis o melhor dessa terra, o bem desta terra. Irmãos, tem versículo que eu escuto, que eu ouço, ele leu, vejo aqui, e é assim de uma grandiosidade que não tem limite. Não tem limite. Olha o que esse versículo está dizendo. Olha o que foi que Deus encerrou dizendo nessa palavra, até aqui onde eu li. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, o bem dessa terra. Mas é de qualquer jeito, irmão? Não. É se quiser e ouvirdes e der ouvido. Porque tem gente que até quer, mas não dá ouvido. Quer tudo de bom, mas é lá na imundície. E não é assim, irmão. Tudo é separado. O povo que muitas das vezes acha, tanto por fora da igreja como dentro das igrejas, o povo tão doido para levar a imundície toda do mundo para dentro das igrejas. Só deve estar possuído do maligno. Porque quem não está possuído do maligno, irmãos, não quer pegar a imundície do mundo para levar para dentro da igreja. Povo que conhece a palavra. Verdade. Povo que conhece, anda com a Bíblia, não lê não a Bíblia. Porque quem lê sabe. Aleluia. E o povo pensa, acha que pode ser de qualquer jeito, misturar o bem com o mal. Com Deus assim não funciona. E com Jesus assim não funciona. Aleluia. Será, irmã Elida, que não funciona? Então estamos mortos. Fique à vontade e cada um faça como achar que deve, né? E depois as consequências vêm e cada um receba aquele tocar, né? Glória a Deus. Olha aqui o que o filho disse no Novo Testamento. Que o povo tenta bagunçar de todo jeito. Aqui no Novo Testamento o povo é só, nós não tem nada a ver com o Velho Testamento, nós pertencemos ao Novo, não sei o quê, tá tudo junto. O Velho Testamento está aqui contando as histórias. O que foi que sobrou para fulano e para Beltrano, dependendo do que fulano ou Beltrano fez. Praticou. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Segundo a epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Aqui. Diz aqui na palavra. Não tem hora? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Michel. Está vendo, irmãos? A palavra. Não vos prendais. Não se junte, não se grude, não ande junto, não viva junto com os infiéis. Porque o que é o jugo? O jugo é aquela canga que bota nos boi. Aquilo a gente chama canga, mas o nome daquilo é jugo. E a palavra está dizendo aqui, não vos prendais. Porque quando os boi andam os dois na canga, no jugo, não estão presos ali? Só se solta ali, irmãos, quando o boiadeiro, não sei como é que chama, que anda tocando os boi, tira a abotoadura. Aí tira de desabotoa dos dois lados, e os bois já são calejados, manso. Aí ele vem e tira aquele negócio, aquela madeira enorme. Eles tiram aquela madeira enorme que está por cima. Não é que tira de um e depois tira do outro, não. Eu digo porque lá em casa tinha um homem lá, vizinho da gente, que ele tinha não sei quantas cangas de boi, e era assim. Desbotou de um lado e do outro e tira aquela madeira enorme de verde em cima dos dois. Então a palavra está dizendo, não se prendam a jugo desigual com os infiéis. Aí onde entra aqui, irmãos, quando as pessoas acham que pode estar para lá e para cá, dentro da igreja, fora, dentro da igreja fala de um jeito, fora da igreja fala de outro, para ir para a igreja se veste de um jeito, para fora em outro lugar se veste que você nem conhece, tomam bebida escondido, dançam escondido, se prostituem escondido, andam com quem nunca não tem conhecimento da palavra e ainda não vigia.
Isso é o quê? Misturados. Misturado com os infiéis. Ah, então tem que andar um povo por um lado por outro. Se não se garantir, é melhor evitar. Como assim? Se vai lá pro meio, tá na igreja, vai lá pro meio de uma bebedeira, chega lá, quando pensa que não, tá bebendo também, tá dizendo palavrão também, é melhor não ir. Porque Jesus andava em todo canto, ele passou por todo canto, mas ele nunca se deixou levar. Ele nunca pecou. Ah, mas você está querendo que nós seja igual a ele, nós somos irmão dele, e a palavra diz que nós temos que ser semelhante a Deus. Tem que ser, porque é filho dele. Tem que separar. Tem que ser semelhante, tem que parecer com ele. Verdade. Aleluia. Porque, olha, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Quer dizer, uma pessoa que é evangélica, uma pessoa que conhece a palavra, uma pessoa que vai para a igreja, anda com a Bíblia na mão. Quando você pensa que não, está lá dentro de uma bodega. Fazendo o quê? Está numa roda de prosa com o mesmo comportamento dos que vivem lá na roda de prosa de escarnecedor. Fazendo o quê? É bonito? Não é. Porque que sociedade... Peraí. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Me diga aí. Nenhum. Diga aí, irmão Olavo. Que sociedade pode ter? Que camaradagem, que união pode ter a justiça com a injustiça? Me diga aí. Pode não. Nenhuma. Então está falando aqui assim, mas é analogia com pessoas. Uma pessoa justa, uma pessoa que nunca roubou, anda fazendo o quê, mas que rouba? Procurando o quê? É ladrão também. É verdade. Irmãos, que não esteja roubando. Mas para aprender a roubar não demora. E se a polícia aparecer, leva os dois. Até provar. Até provar. Então, e que comunhão tem a luz com as trevas? Me diga aí. Me diga aí como é que pode se unir a luz com as trevas. Não se une. Pode estar escuro como tiver. Se a luz chegar, as trevas se acabam. Então, onde tem luz é luz, onde é treva é treva. Pois é. É. E a palavra está dizendo. Então, a palavra aqui, ela está dizendo que não pode, as coisas não é de qualquer jeito. Como o ser humano acha que deve. Ah, não, é só hoje. O que tem? Todo mundo faz. Como eu falei semana passada, e você é todo mundo? Eu não sou todo mundo. Eu não sou todo mundo. Esses ditados, essas coisas são, como é que diz? São conversas do maligno. O que é que tem? E daí? Todo mundo faz. Isso aí são justificativas das trevas. Das trevas. Não é da luz isso. Então, a palavra está dizendo que comunhão tem a luz com as trevas. Tudo é pergunta aqui interrogando. E que concordância há entre Cristo e Belial? Que concordância tem entre Jesus e o Satanás? Nenhuma. Não tem nada a ver um com o outro. Um é luz, o outro é treva. Um é do bem, outro é o mal. Um é o bem, outro é o mal. Não tem concordância nenhuma. Não tem. Mas as pessoas... Belial é um dos... Ele era anjo do céu, mas é um dos traidores junto com o outro que foi açoitado tudo de lá para o inferno. Ele era um. Esse Belial aqui. Então a palavra está dizendo que concordância pode ter Cristo com Belial, bem com mal? Nenhuma. Então, irmãos, é tudo separado. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos?
porque vós sois o templo de Deus, do Deus vivo. Como Deus disse. Está vendo quem foi que disse? Está vendo aí quem foi que disse que nós somos o templo do Deus vivo? Irmão, do Deus vivo. Ele está falando aqui, ó, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. Ídolo é qualquer coisa que o povo adora como se fosse Deus. É os ídolos. Então, a palavra está dizendo que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. Porque vós sois o templo de Deus. Do Deus vivo. Os ídolos, irmãos, não é vivo. Os ídolos é qualquer coisa. É qualquer imagem. Qualquer coisa que a pessoa venera como se fosse um ídolo. Que esquece até de Deus e bota aquele ídolo em primeiro lugar. Um pai de santo. Conhece Deus e sabe que Deus, que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus é dono da minha vida e que Deus faz o que quer na hora que quer. Mas eu tenho um pai de santo ali, deixa eu ir ali me aconselhar com ele. Deixa eu ir ali fazer alguma coisa. Deixa eu ali ver, contar uma história a ele para ver o que é que ele me diz. Então tudo isso são coisas que as pessoas fazem de ídolo. Aleluia. Como disse Deus. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Irmãos, é separado. Claro que é. É separado e sério. E Deus que separa e diz que é tudo sério, Ele não deixa passar uma vírgula batida. Ele não deixa. Ele diz que ninguém engana ele, que ninguém escarnece ele. Aleluia. Então o povo que acha, irmãos, por que eu juntei essa palavra do Velho Testamento com essa do Novo? O povo acha que pode fazer como quer, o mexido do jeito que quer. Aí eu vou para a igreja, o que é que tem? Mas meus pecadinhos excomungados, que eu sei que é errado, não tenho coragem de fazer publicamente e faço escondido. Do povo aqui esconde uns dias e de Deus nem um minuto. De Deus não esconde um minuto. Mas eu estou na igreja, estou me passando de bem. Quando a gente pensa que não, pá, o escândalo. Fica um com a cara lisa para ali, fica outro com a cara lisa para ali, fica outro que errou para ali, mas assim mesmo ofendido, dizendo que estão exagerando, que estão inventando, que estão com inveja de mim, porque não sei o quê, porque não sei mais o quê. Não é não, é porque fez. É porque fez. Faz escondido, conta um, não conta para ninguém. Aí o outro conta para o outro, a outra conta para a outra conta para a outra, quando pensa que não. Se tiver gato lá para os quintal da igreja, você já está sabendo também. Escondido não tem nada. E Deus, igual aqui, ó. A solenidade de vocês eu não aguento, os holocaustos de vocês aborrecem minha alma, o incenso para mim é uma abominação, eu tenho o maior ódio quando eu vejo esse incenso, eu abomino, é abominação, ele sem suportar a descaração do povo. Então eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Tá vendo? Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Tá vendo? Como é que ele recebe? O que ele está dizendo aqui? Serei o seu povo, serei
o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Quando acabar, o povo quer morrer na maior podrura, e os parentes dizem o quê, irmão Olavo? Deus receba de braços abertos. Deus deu o céu por descanso. E é. E é. Chega uma pessoa ali na porta, maluco de pedra, desastrado. Quem é que quer botar para dentro? Ninguém. Vem bêbado, louco de pedra. Quem é que quer botar para dentro da dormida? Ninguém. Vem todo mijado, todo de cocô. Quem é que quer dar uma cama para ele se deitar? Ninguém. Agora o que não presta vai daqui, que só andou para o caminho largo, aí fica os parentes dizendo que Deus receba de braços abertos, que Deus deu o céu por descanso. E é? Vai nessa. Vai nessa. Não se conserta não. Não larga o inferno, toma o caminho certo não, para ver? Aleluia. Ele está dizendo que recebe é se não tocar em nada imundo. Não tocar em nada imundo. Não tocar em nada imundo. E eu vos receberei. E eu serei para vos pai. E vós sereis para mim filhos e filhas. Irmão, que palavra. Diz quem? O Senhor Todo-Poderoso. Não é meio poderoso não, irmão Olavo. Não é o Senhor meio poderoso não, é o Senhor Todo-Poderoso. Quem é Todo-Poderoso é poderoso e acabou. E quem não é, que se conserte, se quiser, que ele receba. Verdade ou não é, irmãos? Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Último versículo para encerrar. Ora, amados, pois que temos promessas. Ora, amados, pois que temos tais promessas, né? Purifiquemo-nos de toda imundícia, da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Né? Se cuida, tem que se cuidar. Quando eu vejo como é que o povo quer, como é que o povo faz, e como é que o povo diz que vai dar certo, tá longe, irmãos. Tá longe. E a bagaceira é feia. Bagaceira é feia. Bagaceira, se não tiver uma mudança, vai ser feia. Vai ser igualzinha o que já aconteceu uma vez. Vai ser igualzinho, irmãos. E aqui não paga. Aqui só tem que ter uma posição, abandonar o mal. Se consertar. Se arrepender do que já fez. Ah, mas eu já andei tanto no caminho errado. Para. É obrigado, né? Para. Volta. Se arrepende. Arruma outro tipo de vida. Vai viver corretamente. Que o dono de tudo está dizendo que mesmo que os pecados sejam os piores, fica branco como a lã. Branco como a neve. Aí só depende de cada um. Só depende de cada um, que depois vai ouvir essa palavra. Verdade. Que o povo nem ouve, irmãos. Eu peço, irmãos, não é para me aparecer. Eu peço, não é para me amostrar. Não é para nada. Eu peço para as pessoas que assistem, se é que cada um assiste toda, porque palavra de 1 hora de relógio, irmão, se conta de dedo, um gatinho pingado, quem começa e vai até o final, irmãos. Porque o povo não tem paciência.
povo tem paciência para novela, série de Lucifer, jogo de bola, série. Pode o sol tá rompendo, o povo só sai, só desliga a televisão quando termina. Nem que vá trabalhar no outro dia com fome. Agora a palavra de Deus, de 1 hora de relógio, assiste 10 minutos e larga de mão. Se conta de dedo, eu tenho certeza que conta de dedo quem assiste, irmão. Quem ouve até o final, o povo não tem paciência. Não querem. Eu só digo uma coisa, não sabe o que estão perdendo. Não sabe o que estão perdendo. Amém, irmãos? Amém. A palavra de hoje era essa. Palavra maravilhosa. Palavra que ensina, que corrige, que exorta, que aconselha. Até ameaça, porque aqui o título dela é Exortações e Ameaça. Tem horas que ela até ameaça. Porque gente tem que ser ameaçado. Porque está falando, está aconselhando, está chamando com amor, com carinho. Tem horas que tem que ameaçar. E tem alguns lugares aqui que essa palavra foi falada como ameaça. Mas nem assim o povo teme. Aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Cada um do seu jeito. Vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos restaure, que abra o nosso entendimento, o nosso coração, para que nós, todas as vezes que nós ouvir a palavra de Deus, ela possa fazer morada em nossos corações. Pedir a Deus que nos dê força para botar as imundícies, as maldades que a palavra diz que tem no coração para fora, para poder a palavra de Deus fazer morada, porque ela não pode, a limpeza não habita em lugar imundo, a limpeza não pode habitar onde já está lotado de imundície, porque a limpeza é a limpeza. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê essa clareza, que o Senhor nos toque de uma forma especial, que a gente venha dar total prioridade, total atenção para a palavra dele, em nome de Jesus. Nessa noite eu quero orar, apresentar, Senhor, aqueles irmãos, aquelas irmãs que não separam um tempo para dar atenção para a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Esta palavra tão maravilhosa que ensina, que exorta, que liberta, que salva, que cura. Senhor, do seu jeito, eu não sei como é o seu jeito, visita esse povo, toca de alguma forma no coração, na mente desse povo, dessas pessoas, desses teus filhos, dessas tuas filhas, para que eles tirem o tempo para te ouvir, para saber o que o Senhor tem para dizer, para ensinar através dessa palavra tão maravilhosa. Oro nesta noite pelos meus filhos, pelos meus netos, a mãe dos meus netos, que o Senhor visite eles, que o Senhor cuide deles, porque eu não tenho, Senhor, condições, capacidade de cuidar deles, de estar em todo lugar que eles estão, de ter a total vigilância com eles, mas o Senhor tem. Por isso nessa noite, Pai, nessa noite, Jesus, eu entrego meus filhos, meus netos nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Oro também nesta noite pela minha família, de pai, de mãe, de irmãos, de irmãs, de sobrinhos, de sobrinhas, de cunhados, cunhadas, que o Senhor cuide de cada um, em nome de Jesus. Quero orar também nesta noite por esta cidade de Cansanção. Entrego ela nas tuas mãos, Pai. Seja o governante, seja o juiz, seja o delegado, seja o cuidador desta cidade, Senhor. Porque o Senhor é aquele que não perde uma causa de vista, que não perde uma situação de vista. E o Senhor é aquele que sabe dar cobro, botar cobro, trancar, destrancar, libertar, soltar, amarrar. O Senhor tem poder para tudo. Toma essa cidade nas tuas mãos, Pai.
Faz ela do teu jeito, deixa ela do teu jeito, Senhor. Deixa dar continuidade nela, ter continuidade nela, Senhor, aquilo que te agrada. Tudo aquilo, Senhor, que tiver nessa cidade que não seja do seu agrado, elimina em nome de Jesus. Eu te peço nesta noite, humildemente, Senhor, elimina em nome de Jesus. Aleluia. Oro nesta noite também pelo país, pelo Brasil. Coloco ele nas tuas mãos, Senhor. Toma o Brasil nas tuas mãos. Não deixa que todo mundo venha pagar preços desagradáveis, Senhor, por causa de meia dúzia de homens que não te conhecem, Senhor. Que pegam um país que não é propriedade deles, Senhor, como se for, e querem fazer como se fosse a roça ou a despensa da casa deles. Não permita, Pai. O Senhor conhece cada um. O Senhor sabe do coração de cada um, das intenções de cada um. Proteja o Brasil. Guarde o Brasil. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, entrego e confio o Brasil nas tuas mãos, Senhor. Guarda o Brasil, Pai, em nome de Jesus. Oro também nesta noite pela minha vida, pela vida do Zito, por esse ponto de pregação, pela minha casa. Senhor, toma todos nós nas tuas mãos. Toma esse ponto de pregação nas tuas mãos. Aqui não tem multidão, Senhor, mas aqui tem mais de que a quantia que o Senhor diz. Porque o Senhor fala na sua palavra que onde tiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, aí o Senhor fala, aí estou eu no meio deles. E eu creio que o Senhor está presente nesse lugar. Então entrego esse ponto de pregação nas tuas mãos, Pai. Guarda ele, protege ele. Quem sabe um dia, Senhor, ele não vai desenvolver e ser uma referência nesta cidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Levante sua mão. Que a comunhão do Pai e que a comunhão do Filho e que as doces consolações do Espírito Santo seja na vida de cada um que vai dizer amém. 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 Sábado, de hoje a 8, se Deus quiser, estaremos aqui de volta para aprender mais um pouco da palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Aplauda o Senhor.